Bom, então, boa noite, né? Nós paramos exatamente nesse ponto aqui, né? Um pouquinho mais à frente, mas eu voltei um pouquinho só para a gente não perder aqui o fio da meada. Não sei por que não está. Bom, então, nós estávamos vendo, né, todo esse conteúdo de nutrição. Hoje o Meet ele está realmente bugado, ele não deixa eu mexer aqui no mouse de jeito nenhum. Nossa, vai dar certo. Então, a gente está vendo nutrição interal, nutrição parenteral, né? A nutrição interal, só recapitulando, né? Aquela administrada via sonda nasoentérica, né? É uma sonda que a gente insere, né? Através do nariz, passando por todo o percurso aí do sistema digestório e indo até o intestino, né? A nível de jejum e duodeno, né? E a nutrição parenteral é aquela nutrição administrada via veia do paciente, né? Endovenosa. Usualmente, né, por um catéter central, que é um catéter que é feita a punção, né, na subclávia interna, e nós, a partir desse catéter, né, que se ele for, recapitulando de novo, unilumen, né, ele só pode ser usado para nutrição. Se ele for duplo lumen ou trilumen, ele pode ser usado para administração concomitante de outras drogas, certo? E aí a gente viu também, né, que os principais métodos de administração são a dieta administrada em bolos, né, que é administrada através da seringa, na qual a gente injeta todo o volume, né? Essa aqui é muito mais comum na administração realizada em casa, né, nos pacientes em domicílio, que a própria família prepara a nutrição e vai aspirando com a seringa e fazendo a administração, né, aos poucos, através da sonda. Temos a intermitente, né, que ela se utiliza de um equipo, né, um equipo semelhante ao equipo de soro, mas ele é específico, né, para nutrição, mas a semelhança é muito grande. Ele é só um pouco Professora, mais... Oi? Aceite a Hortência, por favor. Eu acho que eu já aceitei. Aceitei. Que ele é só um pouco mais calibroso do que o equipo normal. E a gente tem a administração contínua, né? A contínua, a gente precisa da bomba de infusão, porque ela fica sendo infundida nas 24 horas, né, em dosagens muito pequenas. Professora, mesmo a sonda que, mesmo a administração feita por Professora, sonda... desculpa Oi. atrapalhar, mas a Hortência está dizendo que você não aceitou ela ainda, não. Pois ela está aqui, ó, na minha sala. Deu certo? Pronto. Pronto, deu certo, Sheila. Por nada. Então, como eu estava falando, a da bomba, né? Ela fica às 24 horas sendo administrada no paciente, em doses menores. Quando ela é de prescrição contínua, aí ela fica 24 horas, né?
Professora, nesse caso, só a parenteral ou a interal também pode ficar assim? A interal também pode ficar assim, né? A interal também, ela pode ser colocada em bomba de infusão, certo? Bom, não. A contínua é a administração mesmo da nutrição, que ela vem num frasco maior, de 2 litros, e você coloca e faz a programação da bomba. E a infusão dela é pequena, é 10 ml hora, 15 ml hora. Então, por isso que ela fica sendo infundida aí o dia todo, certo? Ó, agora, como eu quero, ele não passa, mas... Bom, a gente já viu aqui, né, as principais complicações. Elas vão estar relacionadas, né, à sonda propriamente dita, seja um mau posicionamento, seja uma obstrução na sonda, seja um furo na sonda antes do orifício original dela, né? A gente tem complicações relacionadas às infecções, né? Aos processos de contaminação, seja de contaminação na sonda, de contaminação no equipe, de contaminação na própria nutrição, né, no caso de sistemas abertos. E nós temos ainda as complicações gastrointestinais, que elas vão estar muito associadas a náusea, vômitos, situações de hiperglicemia ou de hipoglicemia. E as metabólicas, né, que essas sim estão diretamente associadas aí, por exemplo, a uma sobrecarga hídrica, também a situações de hiperglicemia, hipoglicemia, hipercapnia, deficiência de alguma substância, de algum eletrólito, né? E aqui tem exatamente as complicações, né, que a gente foi falando. A mecânica ela vai estar associada exatamente à questão da sonda, né, e à questão do trajeto que a sonda vai percorrer, né? A metabólica é o que eu acabei de falar agora, e a questão das infecciosas, né, vão estar relacionadas aí à sepsia através do catéter ou a algumas outras interinfecções, né, relacionadas à administração. Temos o mau posicionamento da sonda. Esse mau posicionamento da sonda, ele é oriundo, né, aí do trato respiratório, né, onde a gente pode, né, ter, nessa imagem, a gente vê exatamente que a sonda, ela está no trato respiratório. Vou ligar aqui o ponteiro para mostrar para vocês, ó. Ela é para descer aqui, aí bem por aqui assim está o estômago, aí ele desce, atravessa o estômago e desce lá para o duodeno. Então, a posição, essa pontinha aqui da sonda, ela deveria estar mais ou menos bem aqui, né? Então, por isso a importância de se fazer raio-x após a passagem da sonda e antes de iniciar aí uma administração, certo? Complicações infecciosas, né? A gente pode ter pneumonias aspirativas, principalmente aos pacientes que têm fator de risco para broncoaspiração. Os principais são os idosos, né? Os pacientes com menor mobilidade, né?
Broncoaspiração é a aspiração de alimento para os pulmões, né? E aí isso acontece quando? Não sei se vocês, né, já viram, já aconteceu com vocês. Às vezes a gente se engasga e a comida vem aparecer no nosso nariz. Já aconteceu isso com vocês? É uma válvula, né, professora, que exatamente. No paciente acamado, no paciente deitado, né? No paciente... aí no caso da sonda, de quando a nutrição está sendo administrada via sonda, ela não volta aqui pelo nariz porque ela vai cair direto nos pulmões, né? Então, assim, aquela imagem anterior, por exemplo, ela é uma das situações, né? O mau posicionamento, e aí a alimentação ela já cai direto no trato respiratório. Não, ele vai ter a pneumonia aspirativa. Quando ele faz a aspiração de secreção dos pulmões. Não. A aspiração de secreção dos pulmões, ela é necessária para que você tenha a liberação do espaço dos pulmões para receber o oxigênio, né? Isso seja o paciente respirando em ar ambiente, seja o paciente em ventilação mecânica, né? A situação, né, do paciente broncoaspirar, ele vai estar relacionado ao surgimento da pneumonia aspirativa, né, que é um tipo de pneumonia. A diferença, né? O que é uma pneumonia, né? Ou uma pneumonite, né? É uma infecção, né, no pulmão, uma inflamação no pulmão, uma infecção relacionada a uma infecção. Usualmente relacionada a uma infecção. Quando você tem alimento nos pulmões, né, você tem aí a dificuldade de haver a penetração de oxigênio, né, na nossa respiração, exatamente porque lá os alvéolos pulmonares eles estão com alimento, né, obstruídos com alimentos. Então, os brônquios, eles não vão fazer o seu papel, eles não vão fazer a troca gasosa, porque ele não tem o oxigênio não está chegando no pulmão, porque está tudo cheio de comida, né, tá cheio aí do alimento, da nutrição, certo? É muito comum pneumonia aspirativa em bebê, por exemplo, né? Que você, sobretudo aqueles que têm refluxo, né? Você alimenta grandes quantidades de leite, né? E deita o bebê, e aí quando ele arrota, que ele regurgita, aí ele respira, e aí ao invés, né, de respirar, faz puxar para os pulmões, né? Então é comum criança fazer pneumonia aspirativa, mas também é muito comum em idoso, né? Por conta da a aspiração, ela é uma tentativa de melhorar a oxigenação do paciente, né? Então, assim, provavelmente ele deve ter tido uma outra complicação, né? Mas não pelo processo de aspiração, não, tá? Aí ele pode fazer insuficiência respiratória, exatamente. E aí, o que a gente teria aí como fatores de risco, né? A cabeceira da cama menor do que 30 graus, né? Então, o ideal é que a gente só alimente o paciente com a cabeceira pelo menos a 30 graus.
Um paciente com Glasgow menor que 9, né? Glasgow é uma forma de avaliação do nível de consciência do paciente, né? Vocês vão ver mais lá na frente quais são os parâmetros, quais são as perguntas, né, que são feitas para o paciente, e aí, baseado nessas perguntas, essas perguntas e nessa observação, a gente vai atribuindo, né, valores, e a soma desses valores, né, o ideal é que ela dê em torno de 13, 15, né, quando o paciente está mais estável. Né? Mas, assim, para complicação de pneumonia aspirativa, é mais arriscado no paciente com Glasgow menor que 9. E também, né, a presença de vômitos e de distúrbio mesmo gastrointestinal, tá? Sempre, né, paciente com sonda tem risco de aspiração. Então, a sonda ela vai ajudar no processo de nutrição do paciente, mas também pode vir a causar essa broncoaspiração. Então, sempre, né, fazer a elevação da cabeceira, né, da cama, a pelo menos 30 graus quando for administrar a dieta. Depois você pode até retornar o paciente para posição que ele estava anteriormente. Bom, dentro... Oi? Paciente que usa sonda, dentro dessas complicações, essa sonda ela pode causar um aumento de secreção no paciente? Na boca? Você fala secreção pulmonar? Não, eu tô com um paciente aqui, só que ele tem Alzheimer, está bem idoso, ele está com sonda. Mas a família me disse... Não, aí a hipersalivação por conta do próprio Alzheimer, né? O paciente com... As meninas aqui estão perguntando, gente, se a sonda ela faz com que o paciente aumente a secreção, né? Não, né? A secreção pulmonar, não tem nada a ver se ela estiver bem posicionada, né? Obviamente. Agora, o paciente com Alzheimer, um dos mecanismos, né? O que é o Alzheimer? É uma doença degenerativa, né, do sistema nervoso, e ela vai degenerando, né, processos básicos, né? Ela começa pela memória, mas ela se estende para respiração, para capacidade de deglutição, né? Para a mais longo prazo, para os movimentos. E aí, nesse caso, nesse contexto, é muito comum o paciente ele ficar com um quadro de hipersalivação, né? Há um excesso de produção de saliva, os movimentos, né, já não são mais os mesmos, é um paciente que não conversa tanto, né? Porque, percebam, quando a gente está conversando, fica saindo gotículas, né, da nossa boca. Quando a gente está se alimentando, mastigando, né, a gente vai engolindo saliva junto com o nosso alimento. Então, um paciente que não está fazendo nada disso, né, não está conversando, não está, ou se está conversando, é muito pouco, não está se alimentando, né, pela via normal. Obviamente, por menor que seja a sua produção de saliva, ainda vai, né, ser a mais, porque não está sendo, né, dado continuidade aí ao processo. Então, é mais provável que seja pela questão do Alzheimer. A sonda em si, ela não vai estimular o aumento aí dessa secreção. Agora, ela também, de certa forma, ela pode contribuir, né, por esses fatores que eu acabei de falar, né, pela questão do paciente não estar se alimentando, né? Professora, esse paciente, ele broncoaspirou, e aí ele já é bem debilitado, ele não está se alimentando, não está falando, aí a família decidiu
colocar uma sonda. Só que eles me relataram hoje que depois da sonda aumentou muito a secreção, ele se engasgou muito ainda. Entendi. Gente, hoje, como o ônibus atrasou e essa nossa aula é muito, muito, muito curta, eu estava vendo como segunda-feira vai haver aula, né? Só aula remota da gente, ao invés e como a gente já terminou, já concluiu o nosso conteúdo de processal de doença, e a gente não vai poder aplicar a prova na segunda-feira, da gente finalizar a nossa disciplina de nutrição na segunda-feira. O que vocês acham? Ao invés de processal de doença, a gente teria nutrição. Na segunda. Professora? Não vai poder ser prova. Certo? Boa noite. Já porque a nossa aula, na verdade, termina às 19h20. Com vocês Vai. Eu falo com vocês no grupo. A professora até me pediu um favor ali para ele. Terça é feriado, viu? Ok? Aí eu falo com vocês direitinho no grupo para a gente combinar isso, tá certo? Tchau, tchau. Gente, professora Fabinho, vai receber as provas. Seria lá da secretaria, eu pego amanhã de manhã. Eles já assinaram as três últimas? Já. Os 3 últimos anos. Os 3 últimos alunos. Você precisa aqui? Pegar o restante desse. Você assina aqui, por favor. É mesmo? Foi isso? É.